Meu nome é Jana Viscardi, eu tenho 41 anos e eu produzo conteúdo na internet há 6 anos, meu canal Jana Viscardi. Se vocês me acompanham já há algum tempo no canal, já devem ter me visto falando de merda, de bosta, de cocô. Mas já me explico pra você pensar, Jana, que escatologia é essa? Pra onde vamos? A doença de Crohn é uma doença autoimune, uma doença inflamatória do intestino, o que significa que quando ela, entre aspas, ataca, o que acontece é que o meu intestino, ele inflama, faz com que eu sinta muitas dores, eu posso ter diarreia, sangue nas fezes, e essa necessidade que a gente chama dessa urgência de ir ao banheiro, como se você precisasse ir ao banheiro em função desse incômodo, dessa dor que a gente sente. O diagnóstico foi uma experiência muito confusa. Eu era uma mulher jovem, de 28 anos, que comecei a sentir essas dores profundas, lancinantes. O primeiro diagnóstico que me deram foi de colite, que é uma doença parente, digamos assim, doença de Crohn. E a colite eu conhecia por ser essa doença que não tem cura. E aí eu acho muito interessante pensar hoje, tantos anos depois, o quanto tinha nisso de um entendimento de saúde que significava ausência de doença. E isso é algo pra mim hoje inimaginável, né? E eu fui ficando no hospital. E foram trocando de medicação, e foram incluindo medicação, e de repente está tomando trocentas medicações, muitas medicações, e elas não estão fazendo efeito, né? O corpo não está respondendo àquele tratamento. Eu usei como se fosse a última medicação disponível na época. E depois de pouquíssimos dias, eu já não ia mais tantas vezes ao banheiro, né? Na fase mais séria da doença, eu ia 25 vezes ao banheiro por dia. Então eu passei 30 dias muito mal e eu depois de 10 dias saí do hospital. Ainda muito frágil, ainda precisando de muitos cuidados, inclusive voltas ao hospital, mas já me restabelecendo. Foi um alívio de entender que finalmente aquelas dores estavam passando. Isso é muito libertador. A doença, ela vai transformar os meus dias, a minha rotina, a partir da fase em que eu estou, digamos assim, da enfermidade, né? Hoje eu vivo com uma doença controlada, em remissão. No meu caso, eu faço uso de uma medicação. E uma vez, talvez por ano ou a cada 2 anos, eu faço também uma colonoscopia. A minha rotina segue como segue há muitos anos. Eu trabalho, eu passeio, eu viajo, faço eventos em família, festa, curto. Mas quando a doença está em atividade, isso muda bastante, porque se ela está em atividade, você tem que fazer certamente mais visitas ao hospital, mais visitas ao seu médico. Pode ser que você tenha mais dificuldade de encontrar os seus amigos, de participar de eventos, porque você tem essas demandas por ir ao banheiro. E a doença de Crohn, nesse sentido, é uma doença muito estigmatizante, né? As pessoas têm medo, elas têm vergonha, porque eu costumo dizer, e aí vou dizer aqui os termos assim mesmo. A gente não fala sobre cagar, sobre ir no banheiro, sobre fazer cocô. Tem um tabu muito grande em torno disso. É como se ninguém fosse ao banheiro. Ou quando fosse ao banheiro, o perfume que sai seria o perfume de rosas. Uma pessoa que tem uma doença do intestino é uma pessoa que, se está a doença em atividade, precisa ir muitas vezes ao banheiro. E isso é motivo de não só frustração, mas de vergonha. Tem muitas pessoas que deixam de sair de casa porque, primeiro, tem medo se vão encontrar um banheiro ao alcance quando, no exato instante que precisam ir. E segundo, como que vai ser a reação das outras pessoas? Porque, inevitavelmente, aquilo tem cheiro, tem barulho, e as pessoas têm muito medo de de sofrerem com isso. Preconceito de colegas, de amigos, de familiares, em função das piadinhas também que muitas vezes aparecem. Quando a gente vive a enfermidade e está numa fase em que a doença está ativa, o corpo passa por muitas transformações. A gente emagrece muito, dói muito, o corpo enrijece de tanta dor que a gente sente, né? E eu acho que o grande desafio é entender que a gente não tem controle sobre isso, né? É muito comum que as pessoas queiram trazer fórmulas mágicas, como se fôssemos capazes de controlar tudo o que acontece com a gente. Eu acho que é entender que a gente não tem controle e que, portanto, a gente tem que buscar o melhor tratamento que está ao nosso alcance financeiro, social, né, socioeconômico aí, para lidar com ela e ir aprendendo o que é esse corpo com a doença e não apesar da doença, né? É isso, é uma doença crônica, porque é assim que se identifica, inclusive, e que se caracteriza a doença de Crohn, e que, portanto, eu tenho que viver com ela ao longo do tempo. E somente na escuta minha com o meu corpo
estando em crise ou fora de uma crise, é que eu vou ser capaz de compreender o que me faz bem e o que me faz mal. Na minha jornada, eu encontrei pessoas extremamente acolhedoras. E eu sempre digo que disso também depende a minha saúde, de alguma maneira. Nos momentos mais graves que eu vivi, a minha família, os meus amigos, o meu marido, eles estiveram ali comigo, me apoiaram, me acolheram. E eu sei que essa também não é a realidade de todo mundo. Porque, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa tá passando pela crise e ela se sente constrangida de ter que ir ao banheiro. Eu tinha muito medo, eu ficava muito constrangida no trabalho, mas nas relações com amigos e familiares eu sempre fui muito acolhida, né? Eu às vezes recebo relatos de pessoas que falam: ai meu Deus, eu quero paquerar, não sei como fazer, eu uso a bolsa de colostomia, ou a minha doença tá em atividade. A gente vive esses questionamentos e essas inseguranças, né? Como é que a gente aborda isso para pessoas que a gente não conhece? É uma jornada cheia de desafios mesmo, de medos e de inseguranças. Eu não sigo uma dieta específica, assim, mas eu hoje tenho uma atenção, né, a coisas que eu sei que não me fazem tão bem. Com a doença em remissão, eu tomo a minha tacinha de vinho, tomo a minha caipirinha, minha pinguinha. Se a doença não tivesse em remissão, o cuidado seria outro. Eu certamente tiraria uma gama maior de alimentos em função da doença em atividade, né? Se você é uma pessoa que não vive com uma enfermidade, eu tenho uma dica para te dar. Somente comece a falar sobre essas coisas se for convidado a falar sobre essas coisas. Se você for convidado a dar uma dica, se você for convidado a dar uma sugestão. Caso contrário, não transforme essa conversa em você dizendo o que é que o outro tem que fazer para ficar bom. Ah, e se você parasse de comer tal coisa? Ah, e se você seguisse o protocolo XYZ? Ah, e se você fosse menos estressado? E eu acho que quem vive com a doença entende muito bem o que é conviver com as pessoas que querem trazer soluções mágicas para um problema que não tem soluções mágicas, né? Então eu acho que isso é algo que a gente pode falar de maneira muito a ser compreendido por quem vive com a enfermidade, e também justamente essa questão do estigma. Se eu tô no meio de uma crise, eu preciso usar um banheiro, esse tipo de angústia, eu acho que compartilhar isso com quem vive com a doença ajuda inclusive a pensar alternativas. O que essa pessoa tá fazendo? E como é que eu posso adequar isso pro meu cotidiano, porque isso pode me ajudar também. É um caminho da gente se ver também no outro, né? E de encontrar maneiras de viver a nossa vida com a doença a partir também dessas experiências das outras pessoas, né? Quando eu usei a bolsa de colostomia, eu via muitos conteúdos de pessoas que viviam com a bolsa de colostomia, porque eu queria saber como é que a pessoa fazia. Tá bom, ela corre, ela caminha, ela vai à praia, e eu fiz tudo. Eu me lembro de usando a bolsa de colostomia e assistir uma palestra e tava um silêncio e de repente eu comecei a soltar muitos puns. E tinha uma pessoa do meu lado que ficou meio constrangida e levantou. Na hora o meu impulso era querer me explicar pra pessoa, pedir desculpas pra pessoa. Mas eu não tinha do que me desculpar. O fato de a doença ser uma doença estigmatizante faz com que muita gente se coloque muito reclusa, porque não é ela simplesmente, né? É uma dinâmica da sociedade que faz com que a pessoa se sinta muito constrangida em existir no mundo. É possível ir pra festa, curtir? Claro que é. Mas disso depende não só da gente, mas do nosso entorno. Então, quanto menos estigmatizada for a enfermidade, mais fácil é para quem vive com a enfermidade, porque ela já tem os seus desafios próprios. Um apoio emocional também, psicológico, tem um monte de coisa envolvida nesse processo. Então, é sim possível viver. Para mim, falar sobre a doença de Crohn é mostrar para as pessoas que saúde é diferente de ausência de doença, que era o meu entendimento lá atrás, e que é possível ter uma vida muito boa se a gente tem bons cuidados, que podem vir do sistema público de saúde ou do sistema privado de saúde, e que é possível combinar inclusive essas duas coisas, mostrar para as pessoas que os sistemas de saúde oferecem recursos para que a gente viva melhor, e é mais uma voz, mais uma pessoa falando, que vira um espelho para o outro, como se eu fosse mais um grãozinho de areia nesse universo todo, tentando tirar o estigma em torno da enfermidade. Eu acho que eu falei muito a palavra estigma hoje, mas acho que é um exercício mesmo.